Quando a gente fala sobre desglobalização, desdolarização e todo o fim do império do dólar, digamos assim, para ver para onde vai a liquidez do mundo e todos os desafios que existem nisso, né? Afinal de contas não é uma coisa fácil, a gente também vê outros movimentos de dolarização. E você vê, inclusive, isso acontecendo em formas bem diferentes. Então, o que hoje eu quero falar aqui é de um dos movimentos mais silenciosos que eu acho que poucas pessoas falam. Porque quando a gente tem aquele grande debate sobre qual é o melhor tipo de dinheiro, né, já que o dólar não tem lastro em absolutamente nada, perdeu o lastro do ouro, e aí o ouro vai ser a solução, e aí muitos dizem que o Bitcoin vai ser a solução, ou qualquer tipo de moeda, BRICS, etc. Mas existe um que poucas pessoas acabam falando, que está no mundo das criptos, que são os famosos stablecoins. Então, a ideia do stablecoin, para quem não conhece, seria como se fosse uma criptomoeda, mas que não tem a variação do preço do Bitcoin, por exemplo, né? Ou de outras várias, tem milhares de criptos ao redor do mundo. Tem gente que só gosta do Bitcoin, né? Que é mais o maximalista que a gente chama, né? E tem aqueles também que vêm outras soluções, né? Que vão surgindo no mercado cripto. E as stablecoins, apesar de elas não terem uma promoção muito forte em relação ao seu uso, como o Bitcoin, por exemplo, elas têm um grande crescimento na sua adoção. E o que eu quero explicar um pouquinho é por que isso vem acontecendo, parte do fenômeno e analisando aqui um estudo que acabou de sair, e eu vou compartilhar com vocês aqui na descrição do vídeo, para que vocês mesmo vejam, e isso é bem recente, né? Agora é de setembro de 2024, e eu queria discutir isso aqui com você. Então, primeiramente, as stablecoins é como se fosse um criptodólar, cripto-euro, várias outras moedas que você pode ter, mas eu queria falar principalmente dos criptodólares, né? Que o principal deles, hoje o maior de todos, que é o Tether, mas existem várias outras formas de você fazer em várias outras redes, mas o Tether principalmente é atrelado ao dólar 1 para 1, ou seja, não tem variação. Ele sempre vai valer $1. O objetivo é realmente você dar $1 como garantia e você ter essa criptomoeda que você pode transacionar no blockchain para qualquer lugar do mundo. Então você não teria nenhum tipo de restrição, nem de quantidade, nem do horário que você vai fazer, como você veria no sistema bancário normalmente. E isso para uns é usado para... muitos têm a opinião de que isso é somente usado para lavagem de dinheiro e outros têm a opinião de que isso é uma inovação no sistema euro-dólar. Afinal de contas, você pode fazer uma transferência de $1 milhão num domingo à noite para qualquer lugar do mundo e imediatamente essa transação chega do outro lado. E você também tem o grande dilema que é a custódia, certo? Porque no mundo cripto, você pode sim ter o uso de uma carteira, né, fora de uma instituição que vai guardar esse dinheiro para você. Tentando explicar de forma simples, obviamente, para quem não conhece. Então ele te dá essas ferramentas para que você possa ter a custódia do seu próprio dinheiro, como se tivesse isso de fato na sua carteira física, né, mas ainda assim em formato eletrônico. Isso é uma coisa que hoje você não vê no sistema euro-dólar, porque são simplesmente entradas em balanços bancários e você depende dessas instituições bancárias, das regras dos países, etc. E tem vários tempos diferentes de processamento. Então muitos veem como uma inovação, principalmente para o sistema SWIFT, como uma forma de poder ser usado. A Rússia, por exemplo, ela usa bastante disso. Outros países também têm uma adoção muito interessante, mas na parte da população. Isso que é interessante você ver. O sistema euro-dólar surgiu nos anos 60 e ele veio de baixo para cima. Ele surgiu dos bancos privados, fora do controle do Fed, e fez um crescimento exponencial para ter a maior rede do mundo hoje, né, que nós temos, é o dólar. Fora dos depósitos, fora dos Estados Unidos, fora do controle do Fed. Isso acabou tomando uma conta própria. E você percebe devagar, mas sempre um movimento parecido também nas stablecoins, porque a sua adoção, segundo o relatório, vem aumentando bastante. E isso tem uma série de implicações que podem ajudar e, obviamente, uma série de desafios também. O objetivo aqui não é dizer qual é o melhor, porque você pode até criticar, falando, não, o Bitcoin, pelo menos, ele tem um tipo de lastro específico, uns são contra
contra isso, outros são a favor, outros vão dizer que o Tether ele é mais centralizado, obviamente. Você tem o risco do backing do Tether, né, do lastro que se tem. Tudo isso é uma discussão mais filosófica. O que eu quero falar aqui é em relação ao que a adoção de fato que vem acontecendo e os números, independente se isso seria ou não o que você gostaria ou que eu gostaria que acontecesse. Então, você tem hoje mais de 160 bilhões de dólares que circulam via stablecoins em dólares, né, e vem trazendo aí uma adoção muito grande e silenciosa, porque ela é fora do sistema tradicional bancário. Mas por que ele se tornou tão popular assim? Quando você analisa os países emergentes, que hoje tem um grande problema, até como o próprio Brasil, onde você tem que ficar muito atento sobre o seu poder de compra baseado no valor do dólar em relação à sua moeda local, mas países como a Nigéria, por exemplo, tem um problema muito pior, sofrendo até de hiperinflação em alguns momentos, ou como a Turquia, por exemplo, né, problemas piores do que a gente sente no Brasil com o real. E esses mercados eles mostraram uma demanda muito grande por reserva de valor, ou seja, como se fosse um novo ouro. Eu prefiro ter dólares guardados e ter essa capacidade, porque eu não teria uma conta bancária que me permitiria fazer isso, mas as stablecoins me permitem fazer isso. Então, por exemplo, países como a Nigéria, 69% das pessoas, segundo esse relatório, usa as stablecoins como reserva de valor mesmo, melhor do que ter notas de dólar em casa, que quase é muito difícil de você obter, ou barras de ouro, ou mesmo Bitcoin, porque ele varia o preço, e aí acaba guardando stablecoins. E vários outros, também muitos exploram mercados que geram algum tipo de receita sobre a sua stablecoin. Então, hoje, com o advento, né, da Web3, ou da DeFi, ou seja, das finanças descentralizadas no mundo cripto, existem também possibilidades de você obter retornos, né, juros em cima da sua stablecoin, que estaria, em princípio, parada, como se fosse um money market fund, né, como se fosse um bond ou algum tipo de investimento. Ou seja, você está ali com a sua stablecoin, você não necessariamente precisaria transformar isso em fiat, que a gente chama, né, fiat currency, ou como dólar mesmo, né, bancário, para você de fato se expor a algum tipo de investimento. E isso hoje se torna cada vez mais possível. Então, e agora, principalmente, o mais engraçado é que o Brasil está no centro disso. Então, países emergentes como a Nigéria, o Brasil, a Indonésia e a Turquia vêm apresentando um dos maiores crescimentos de uso das stablecoins como uma alternativa, ou de reserva de valor, ou de transferências internacionais. Tem vários tipos de motivo. E esse relatório também mostrou que o percentual das transações que acontecem em stablecoins, como o Tether, por exemplo, quando você compara isso ao Bitcoin e ao Ethereum, ele vem crescendo enormemente, ou seja, um percentual maior das transações agora é feito em stablecoins comparado ao que era antes somente o Bitcoin ou o Ethereum. Então isso vem, a sua importância vem crescendo bastante pelo fato de, principalmente as stablecoins atreladas ao dólar, né, como o Tether, ele simplesmente se torna mais um instrumento que pode vir a ser um dos canais, né, que vem crescendo de forma orgânica, sem nenhum tipo de promoção de ninguém, mas simplesmente de uma adoção baseada na necessidade de cada lugar, como uma alternativa para o sistema SWIFT, apesar de esses tethers também serem atrelados aos dólares, né? Então, é muito interessante você ver, por um lado, uma tentativa de desdolarização e vários outros tipos de sistemas que vão sendo criados para substituir o dólar, e, por outro lado, alternativas tecnológicas em volta desse mesmo tipo de sistema. Então, muitas vezes, a inovação ela não acontece quando você destrói totalmente um sistema, mas você pode adicionar algo que estava quebrado naquele determinado sistema para criar, para ser usado como ferramenta de comércio ou de poupança quando essa ferramenta falta para os seus usuários. Então vai ser muito interessante ver o desenvolvimento das stablecoins ao longo do tempo para ver se isso de fato vai acabar se tornando uma ferramenta usada de forma mais institucional para pagamentos internacionais, principalmente entre instituições, ou isso a ser aceito, né, como uma liquidez fazendo parte do sistema euro-dólar. Então queria passar isso para você, para colocar isso no seu radar, porque de fato, eu mesmo, né, já sou usuário de stablecoins, vejo muita praticidade, valor nisso, e várias outras pessoas. O próprio Brasil usa bastante isso, principalmente naquelas redes que são mais baratas, né, como o Tron, por exemplo,
exemplo, alguns usam na rede Ethereum, etc. Então é muito interessante ver como as pessoas, principalmente quando elas veem uma facilidade em poder fazer a compra e a transferência, para poderem se familiarizar cada vez mais. Então vai ser legal só para você colocar isso no seu radar, porque é uma das coisas que eu não vejo muita gente falando sobre isso, mas que vem tendo uma adoção cada vez maior, mas principalmente silenciosa.